Mais um influenciador investigado por aliciamento de menores. Luan Oliveira, conhecido por se apresentar como se fosse um adolescente, foi denunciado por personificação etária fraudulenta. Se você acha que aquele caso do Luan Oliveira já tinha esfriado, pode esquecer. A situação acabou de subir de nível, e muito. O que começou como um meme estranho na internet, agora está nas mãos do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E sim, né, a gente está falando de um cenário onde uma possível prisão já começa a entrar no radar. Novas informações vieram à tona, o caso chegou até a TV, e aquela história que parecia só mais uma polêmica de internet agora envolve investigação por suposto aliciamento de menores, com direito a denúncias, documentos e acusações bem pesadas. E o mais curioso, ou preocupante, é que enquanto tudo isso acontece, o Luan ele segue postando normalmente como se nada tivesse acontecendo. Nenhum pronunciamento, comentários bloqueados e um silêncio que só aumenta ainda mais as dúvidas. Mas afinal, o que realmente mudou nesse caso? Ele pode ser preso mesmo? E o que a Polícia Federal pode encontrar daqui pra frente? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Luan Oliveira, um influenciador maranhense de 37 anos que acabou viralizando nas redes sociais por causa da aparência. Muita gente simplesmente não acredita quando descobre a idade dele, já que facilmente poderia se passar por um adolescente de 17 anos. Foi justamente com esse personagem que ele virou um meme e acabou ganhando fama, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Se você der uma olhada nos comentários dos vídeos dele, sempre tem algum gringo marcando presença por lá. E não parou nisso, tá? A galera de fora começou até a copiar o meme dele também. Só que quando parecia que tudo estava indo bem pro Luan, né, talvez dinheiro entrando, fama crescendo, começaram a resgatar umas lives antigas dele lá do ano passado e algumas atitudes passaram a soar bem suspeitas. E aí o negócio escalou rápido, até a Polícia Federal entrou na história e o caso já foi parado no Ministério Público. Pois é, né, agora a situação ficou séria de verdade. Há pouco mais de um mês, inclusive, eu já tinha feito um vídeo aqui contando o que estava rolando na época antes da situação ficar ainda mais complicada para ele. E para dar um contexto para quem está chegando agora, vale fazer um resumão rápido aqui de como tudo começou a desandar pro garotão aí. Tudo começou numa live no ano passado, quando ele entrou em uns papos meio estranhos com uma adolescente de fora do país. Em determinado momento ele passou a dizer que a menina estava flertando com ele só porque mudava o tom de voz, um negócio meio sem sentido, e ela negava tudo, chamava ele de velho, cortava o assunto, só que ele continuava insistindo nesse papo, puxando para esse lado. E aí, já viu, né? Ficou uma situação bem desconfortável, meio cringe, eu diria. Your voice changed right now, Ellen. When you talk to me, your voice changed immediately. Yeah, because oh my god. Dude. No my god, there's no my god. Every time when we talk, you change your voice. Yes, because I'm copying your accent. Dude, that's what I it's do. because. Hey, smart. It's because you flirt with me as well. Só que ainda nessa mesma live, o Luan ele conseguiu deixar a situação pior. Em um momento ele pega uma boneca com roupa infantil e pergunta pra garota, você gosta? Ela responde sim, ela parece muito mais nova que você. E mesmo assim ele segue no assunto, soltando comentários bem estranhos, dizendo coisas como eu gosto quando meninas se vestem assim, insinuando algo totalmente inadequado. Aí já não era mais só desconfortável, né? A situação passou a ser realmente preocupante. You like it? Yeah, looks better than she looks pretty younger than you. I feel so. Old. Stop saying that. I love it when girls dress like that because this is make turn you on. Ew, that's something kids wear, Luan. That's gross. No, I mean I feel so good because you know. That's literally, Luan, that's a child's outfit. E com esse tipo de atitude, a coisa começou a pesar pra cima dele, até homens adultos passaram a aparecer em outras lives só pra dar meio que um apavoro nele. For a grown man, you should not be talking to a 14-year-old girl that you don't know. Yes, I understand. That is disgusting. Now I know her. By the way. No. I've seen other DMs. I've seen other DMs. Because I need to improve my English. I need to So, talk. Because I need to hear. Listen. I need to hear teenagers speak, adults speak, even if child, but child is not possible here. Because I need to improve my English. That leads me to my next thing. If you want to learn English so bad, why don't you download Duolingo and learn from there instead of trying to learn from little girls?
O caso foi ganhando proporção e outros criadores de conteúdo começaram a entrar na conversa, cada um dando a sua opinião sobre o que estava acontecendo, e agora, depois de tanta repercussão, tudo indica que a situação pode complicar de vez para o nosso vovô garoto. Acredito que um dos primeiros a realmente organizar essa história e colocar tudo em pauta foi o Alex Alves, do canal Baú Explica. Ele publicou um vídeo bem detalhado sobre o caso, mostrando que aquelas atitudes do Luan na live poderiam sim acabar virando um problema sério com a polícia. Até aí, gente, uma conversa bem esquisita, na minha opinião, tá? O que já seria suficiente pra eu achar isso completamente absurdo, porque particularmente eu jamais iria querer ver uma filha, uma irmã, uma conhecida ou qualquer criança de 14 anos tendo esse tipo de interação com um cara de 40 anos de idade. Eu não tô aqui distribuindo sentença, tá? Porque isso é papel de juiz, não é de canal de YouTube. Eu me recolho a minha insignificância, mas eu também não vou ficar fingindo que isso é só um meme inofensivo, porque não é, gente. Existe sim uma linha muito sensível aqui que tá sendo cruzada, pelo menos pra mim. Quando tem menor no meio, essa linha fica mais curta ainda. Nesse período, desde que tudo veio à tona, vários criadores de conteúdo começaram a cair em cima dele por causa disso. E um dos que mais pegou pesado foi o Johnny Beto, lá do Instagram. O Jack Sparrow, Tupiniquim, né, como muita gente chama, fez vários vídeos sobre o caso e não aliviou para o rapaz. Inclusive, depois que a história ganhou mais repercussão, o Luan tentou meio que se explicar, mas acabou piorando ainda mais porque a justificativa não fez muito sentido. Ele disse que eram meninas que se ofereceram para ajudar ele a falar inglês, sendo que, convenhamos, né, poderia ter buscado ajuda com adultos ou pelo menos não entrar naquele tipo de assunto com aquele tom inadequado. É isso aí, galera. Eles são falsos porque eles não fazem vídeo original. Eu sou original, fiz os meus vídeos, são original. Bom, primeiramente eu gostaria de me referir ao senhor como senhor, por respeito à sua idade e porque eu aprendi a respeitar os mais velhos e os mais novos, inclusive, coisa que você, pelo visto, não sabe. Diferente de você que só tem idade, eu aprendi as minhas lições na vida enquanto homem e apesar de eu ser mais velho que você, eu tenho 43 anos e pareço muito menos. Esse vídeo aqui não vai ser a minha voz para o senhor Luan. Esse vídeo aqui representa as mais de 1 milhão de pessoas que assistiram o vídeo, comentaram. Eu gostaria muito que você olhasse meus comentários, porque diferente dos seus, os meus estão abertos. Você teve a sua chance de se defender, de se explicar, e tudo que você consegue fazer é um vídeo medíocre, onde você só confirma que todo mundo já sabe. Você é um covarde. Então beleza, a situação já não estava nada boa para o Luan, né? O engajamento dele no Instagram caiu bastante e ele chegou até a esconder os comentários das próprias publicações. Só que o cenário ficou ainda mais pesado quando, no começo desse mês, a Veja soltou uma matéria com informações mais aprofundadas, revelando que existia uma investigação em andamento por suposto aliciamento digital de menores envolvendo o influenciador. Segundo a reportagem, o Ministério Público do Estado do Maranhão chegou a arquivar em decisão assinada no dia 25 do mês passado a investigação local contra ele, que era alvo de uma representação criminal. Mas isso não significa que o caso acabou, pelo contrário, ele foi encaminhado para instâncias federais. E tem um detalhe curioso nessa história, né? A denúncia foi apresentada por Júlio César Minari Henrique, né? Suplente de vereador aqui de Taubaté, com base justamente nesses conteúdos que circularam nas redes. De acordo com as informações divulgadas, o documento aponta que Luan utilizaria então plataformas como TikTok, Instagram, YouTube para interagir com menores, simulando ter 17 anos com o objetivo de se aproximar das vítimas. A representação ainda cita falas de cunho sexual durante as lives, além de uma suposta personificação etária fraudulenta e estratégias para ganhar a confiança das crianças e dos adolescentes. O pedido incluía medidas urgentes como a abertura de inquérito, busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e até bloqueio de contas digitais ligadas ao investigado. Só que, mesmo com a gravidade das acusações, o Ministério Público do Estado do Maranhão entendeu que o caso não deveria seguir na esfera local. Com isso, o procedimento foi arquivado no âmbito estadual, encaminhado para o Ministério Público Federal e também para a Polícia Federal, que agora podem dar continuidade às investigações. Eles até arquivaram por lá, mas basicamente repassaram o BO para órgãos que, na teoria, têm mais estrutura para tocar esse tipo de investigação. Ou seja, não dá para dizer que o Luan está livre dessa ainda. A repercussão cresceu tanto que o caso chegou até na TV. E nessa mesma linha, a matéria também menciona que ele foi denunciado por personificação etária fraudulenta. Mais um influenciador investigado por aliciamento de menores. Luan Oliveira, conhecido por se apresentar como se fosse um adolescente, foi denunciado por personificação etária fraudulenta. O cenário ficou bem complicado para o lado do Luanzinho, né? A investigação local até foi arquivada, mas agora o caso está nas mãos do Ministério Público Federal, o que muda bastante aí o peso da situação. E como envolve menores, tudo isso passa a correr sob sigilo, então é normal que as atualizações demorem mais para aparecer. Enquanto isso, o Luan segue, ao que tudo indica, levando a vida normalmente. Até agora ele não
se pronunciou sobre essas novas informações e nas redes sociais continua ativo, como sempre, postando vídeos praticamente todos os dias. Porém, os comentários seguem bloqueados ou limitados. Libera aí pra gente, Luan. Mas e você? O que você acha que pode acontecer com o Luan? Será que a PF vai encontrar alguma coisa? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.